Caras e caros, dando continuidade à nossa disciplina de gestão financeira, vamos agora tratar do índice de liquidez, análise custo, volume e lucro e encerrar com os pontos de equilíbrio. Ok? Então vamos lá. Restaram ainda falar dos índices de liquidez, que é um dos mais importantes para a gestão financeira, que vão evidenciar como é que está a situação financeira da empresa, ou seja, a capacidade de saldar os compromissos em dia. Temos 4 índices de liquidez. O primeiro deles, o liquidez geral, indica quanto a empresa possui em bens e direitos de curto e longo prazo para saldar as suas dívidas totais, também de curto e de longo prazo. Então nós vamos somar o ativo circulante mais o realizável de longo prazo, ou seja, não é todo o ativo não circulante, e o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, um exemplo, uma empresa tem 6 milhões de ativos correntes, 3 de realizável a longo prazo, 2 milhões de passivo corrente e 5 de não circulante. Qual que é o índice de liquidez geral? Então, eu vou somar os 6 mil com os 3 mil e dividir por 2 mil mais 5 mil, que dá 1,29. Ou seja, o que quer dizer esse número? Para cada R$1 de dívida, eu tenho R$1,29 de ativos que cobrem. Então, essa empresa está numa situação tranquila. Segundo o índice de liquidez, o liquidez corrente, indica quanto a empresa possui em dinheiro, mais bens e direitos no curto prazo para liquidar as obrigações no curto prazo. Ou seja, vamos comparar curto prazo com curto prazo. Então, a gente obtém o dado, dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante. A empresa tem 6 milhões de ativos correntes e 2 de passivo circulante. Qual que é o índice de liquidez corrente? 3. Ou seja, para cada R$1 de dívida, eu tenho 3 de ativo. Ou seja, eu tenho uma tranquilidade muito boa. Tenho 3 vezes mais ativo do que passivo. O índice de liquidez seca é aquele índice que mostra as disponibilidades mais de curto prazo, ou seja, as mais líquidas. Como é que eu faço isso? Eu vou tirar do ativo circulante o estoque, que é o menos líquido, o que demora mais tempo para se tornar dinheiro, e dividir pelo passivo circulante. Então a empresa tem 6 milhões de ativos correntes, dos quais 1 é em estoque e 2 de passivo corrente. Então 6 menos 1, 5, dividido por 2, 2,5. Para cada R$1 de ativo bem líquido, eu tenho, para cada R$1 de dívida, eu tenho R$2,5 de ativo para cobrir. Estou bem tranquilo. E o último é o índice de liquidez imediata, aquele que vai mostrar a disponibilidade líquida, ou seja, de caixa e bancos, para honrar os compromissos de curto prazo. Então, mantendo o mesmo exemplo, a empresa tem 6 milhões de ativos correntes, dos quais 500 mil só em caixa. Então, 500 dividido por 2.025 ou seja, para cada R$1 de dívida, eu tenho hoje em caixa, em dinheiro, 0,25, ou 25 centavos. Margem de contribuição. Para a gente tirar as dúvidas sobre o que é margem de contribuição, então vamos nos ater à definição. É o valor que sobra da receita bruta menos o custo variável. A margem de contribuição representa o quanto a empresa tem para pagar os custos fixos e gerar o lucro estimado. Ou seja, ela já tirou daí o custo. E os custos, E os custos variáveis. Ok? Então, margem de contribuição não é margem de lucro, mas a gente poderia até comparar com lucro bruto, É quanto cada produto vendido contribui para formar o lucro. Como é que a gente chega nesse dado? Lembra-se da DRE? Eu pego a venda bruta, tiro os impostos, tiro os custos, acho
a margem de contribuição, ou seja, o lucro bruto. Tiro as despesas, acho o lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Tirando o imposto de renda e a contribuição social, eu chego no lucro líquido, ou seja, lucro limpinho, que eu não preciso descontar mais nada. A análise custo-volume-lucro, a famosa CVL, permite estudar os interrelacionamentos entre custos, volume ou nível de atividades e receitas para medir a influência sobre o lucro. Ou seja, em função do custo, em função do volume, eu vou ter o lucro maior ou menor. Então, normalmente a expressão ponto de equilíbrio está sendo substituída por análise de custo, volume e lucro. Lembrando que ponto de equilíbrio, também conhecido como ponto de ruptura, e também do inglês do break-even point. Esta análise do CVL se baseia na identificação do volume da atividade ou do faturamento mínimo, onde a empresa não terá lucro nem prejuízo. Ou seja, a partir de que momento a empresa começa a ter lucro, Lembrando que as receitas nada mais é do que a somatória de todos os custos, despesas e o do lucro. E lembrando, ponto de equilíbrio onde lucro igual a zero. Então, é fundamental que as empresas conheçam seus pontos de equilíbrio. Se a empresa faz um produto só, presta um serviço só, ponto de equilíbrio é fácil de você achar. Quando eu trabalho com vários produtos ou vários serviços, é interessante eu conhecer o ponto de equilíbrio de cada um dos meus produtos ou dos meus serviços, para poder identificar quais são os lucrativos e devem ser mantidos, quais são os não muito lucrativos, que devem ser melhorados, e quais são os que dão prejuízo, que devem ser substituídos. Bom, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade eu calculo pelos custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Lembrando que margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável. É exatamente a partir desta quantidade que começa a aparecer o lucro. Enquanto a gente não pagar todos os nossos custos e despesas, nós não temos lucro. Okay? E se eu quero achar o ponto de equilíbrio contábil em valor, isso se eu tenho vários produtos e vários serviços, eu pego o meu custo fixo e divido pela margem de contribuição unitária em porcentagem. Exemplo, eu tenho um preço de venda unitário de 500, um custo variável unitário de 350 e eu tenho custos e despesas fixas mensais de 600 mil. Para achar meu ponto de equilíbrio em quantidade, vou pegar os 600 mil e dividir pelo 500 menos 350, que vai dar 150. Então, 600 mil dividido por 150 vai me apresentar as 4.000 unidades. Ou seja, esta empresa começa a ter lucro a partir da 4.000ª unidade. Então, até 4.000, ela pagou tudo. Está 0 a 0. A partir daí, começa a ter lucro. E em faturamento, vou pegar esses 600 mil e vou dividir por 30%. Qual que é o 30%? O preço de venda é 500, o custo variável 150, eu tiro, vai me sobrar, aliás, 350, vai me sobrar 150, que é 30% de 500, ok? Ponto de equilíbrio econômico é quando eu tenho a necessidade de, além do lucro, eu preciso ter certeza de reservar um valor. Por exemplo, eu vou comprar um equipamento importante para a minha empresa, eu quero saber se eu tenho recursos, além do lucro, preservando o lucro, para conseguir pagar as prestações desse equipamento. É muito comum a empresa achar o seu ponto de equilíbrio muito bem. Por exemplo, no nosso caso, 4.000. Bom, eu estou vendendo 4.000,
mais de 4 mil, eu vou ter lucro. Então dá para eu comprar aí um caminhãozinho para fazer entrega, dá para reformar a frente da loja, dá para comprar mais alguns equipamentos. Não. Se eu vou comprar alguma coisa, eu vou aumentar meu custo fixo, aumentando meu custo fixo, o ponto de equilíbrio se altera. Então, eu quero saber antecipadamente se eu posso comprar um determinado equipamento, se eu vou ter condições de arcar com os valores das prestações, né? Então vamos dar aqui um exemplo, né? Eu quero um retorno de 10 mil, né? Comprei alguma coisa que eu vou ter que pagar 10 mil por mês. Então meus custos e despesas fixas dão 600 mil, meu preço de venda é 500, meu custo variável é 350, mesma coisa, eu vou somar então para dividir 600 mil mais 10 mil, dividido por 500 menos 350. Então já tenho como resultado 4.067 unidades, ou seja, para que eu consiga fazer sobrar 10 mil reais por mês, eu tenho que vender 4.067 unidades. Ok? E em faturamento, 2.033.334. Ponto de equilíbrio financeiro, quando a empresa já está numa situação, né, Deus me livre, eu quero saber, na pior das hipóteses, quanto que eu tenho de ponto de equilíbrio. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dos meus custos fixos e vou tirar aqueles custos não desembolsáveis. Né? O que são os não desembolsáveis? Os custos de depreciação. Por quê? Eu vou calcular como custo. Eu vou incluir nas minhas planilhas esse valor, mas na realidade não vai haver o pagamento dessa depreciação, né? Ela não vai sair do caixa, não vai sair nenhum recurso da empresa, mas é para você colocar no custo para que você tenha condições de repor esse bem. Então, depreciação nada mais do que recuperar o valor investido, né, que vai ser desgastado pelo tempo. Então, se eu pegar o valor da depreciação, colocar numa conta no banco, separada, bonitinha, se eu for fazer todo o cálculo da depreciação de um veículo, por exemplo, e guardar nessa conta tudo certinho, em 5 anos, quando for fazer, pelo prazo que eu faço essa depreciação, depois de 5 anos eu tenho o valor para comprar um veículo novamente. Então, neste caso aqui, os valores das depreciações somam 35 mil por mês. Eu vou pegar meus custos fixos, 600 mil, tirar essa depreciação e dividir pela minha margem de contribuição. Então, meu ponto de equilíbrio passa a ser de 3.767 unidades, ou seja, essa, na pior das hipóteses, quanto é que eu tenho que vender por mês. E em valor, 1.883.334. Então, não posso passar menos do que este valor. Tá? Lembrando que isso aí é para situações durante certo tempo, não é para ficar calculando, ok? Só em casos de emergência mesmo, na pior das hipóteses, quanto que eu tenho de pontos de equilíbrio, né, para poder tocar a minha empresa. Muito bem, não querendo ter mais atividades, então nós temos só 2 exercícios. O primeiro, né, dado esse balanço, calcular os índices de liquidez, os 4 índices com os dados aí fornecidos. E para encerrar, né, este vídeo, né, eu quero calcular os pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro com os seguintes dados. Né? Ponto de equilíbrio contábil, né, em quantidade e em valor. Ok? Bom, os vídeos estarão lá, as apresentações estarão lá no AVA e peço que vocês postem no atividades com o seu nome, né, tracinho finanças. Fico à disposição para as dúvidas e esclarecimentos, podem me contatar aí pelo e-mail, né, que nós teremos todo o prazer de atendê-los. Tá? Então, bons estudos e até a próxima.